Boa noite, que bênção estarmos juntos para adorar o Senhor. É maravilhoso entoarmos cânticos, dedicarmos nossa vida ao Senhor e agora meditar na Sagrada Escritura. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 16. Os cristãos devem aprender a viver como cristãos. Parece um tema redundante, mas não é. Na época em que nós vivemos hoje, os crentes, eles têm que aprender a viver como crentes. Parece que se perdeu essa ideia de como um crente, um discípulo de Jesus deve viver. E as igrejas bagunçadas e ninguém mais sabe como viver para a glória do Senhor. Mas no primeiro século, quando Paulo escreveu aos Coríntios, também não era tão diferente. A igreja de Corinto era uma igreja que passava por muitos problemas, muitos pecados dentro daquela igreja. Era uma igreja dividida, eram irmãos infantis na fé, era uma igreja soberba, havia problemas de imoralidade, eram irmãos que faziam distinção de pessoas, de classes na ceia do Senhor. Eram irmãos, alguns pelo menos, queriam se promover através dos dons espirituais mais notórios. Então haviam muitas dificuldades na igreja de Corinto. Paulo escreveu essa epístola, 1 aos Coríntios, para alertar aqueles irmãos de todas essas dificuldades. E por vezes o apóstolo, como nós já estudamos ao longo dos meses, ele foi muito duro com os irmãos daquela igreja, porque contra o pecado não tem outro remédio. Contra o pecado você tem que ser duro, você tem que cortar pela raiz, você não pode tolerar o pecado entrar na sua vida, nem na sua família. O pecado é destrutivo e ele vai destruir mesmo. Não brinque com o pecado. Como você combate o pecado? É simples demais, mas não é assim. As coisas simples são aquelas que a gente mais ignora, porque é tão fácil. Acho que isso não vai resolver, mas vai. É na saúde física, coisas simples que todo mundo recomenda na sua saúde. Faça uma caminhada, Se alimente com frutas e verduras, não é verdade? Coisas simples. Uma boa alimentação, uma boa caminhada e você vai ter uma saúde muito boa. Quem faz isso? Não precisa levantar a mão. Mas talvez sejam poucos, não sei, Mas a questão é que com a vida espiritual não é diferente. Você tem que alimentar o seu espírito. O crente alimenta o seu espírito da palavra de Deus. Alimenta o seu espírito da fé em Jesus. Já cremos em Jesus, mas essa fé, ela precisa ser desenvolvida. Ela foi plantada em nós para a conversão, mas ela tem que ser aumentada. E só você, pessoalmente, pode desenvolver esta fé para se fortalecer e conseguir enfrentar os dardos inflamados do maligno, esse mundo corrompido pelo pecado. E é por isso que Paulo, encerrando essa epístola, ele fecha dizendo: crentes de Corinto, aprendam a viver como crentes. Os cristãos têm que aprender a viver como cristãos. Paulo dá 3 grandes conselhos. O primeiro, nós estudamos domingo atrasado. Sejam crentes fiéis ao Senhor Jesus. Sejam fiéis. É o primeiro conselho. Seja fiel a Jesus Cristo. Não seja fiel aos homens. Seja fiel ao seu Senhor, ao seu Salvador. É a Ele a quem você presta contas. Pense nisso. Eita, eu não fui para o culto, o pastor vai chamar a minha atenção. Esqueça disso. Não é assim que funciona. Você tem que pensar em Jesus. Jesus sabe se você está na igreja ou não. Jesus sabe se você está lendo sua Bíblia ou não. Jesus sabe se você está fazendo para adorar a Deus ou por motivos errados. Jesus sabe tudo. Não tem como esconder nada de Jesus. Então, seja honesto. Peça logo perdão, se precisa pedir perdão, e se consagre ao Senhor. Sejam crentes fiéis ao Senhor Jesus. Lemos isso em 1 Coríntios 16, verso 13 e 14, vários verbos imperativos aqui de ordem. Olha o que diz lá: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos,
todos os vossos atos sejam feitos com amor. Se nós cumprirmos esses 2 versículos e colocarmos esses 2 versículos como prioridade em nossas vidas, certamente seremos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Segundo conselho de Paulo, que vamos começar a observar hoje: consagrem-se ao serviço da igreja. É o que Paulo está dizendo aqui. Se consagre, se dedique ao serviço da igreja. Vivemos numa época, hoje, em que existem os movimentos para-eclesiásticos, fora da igreja. E os crentes gostam desses movimentos para-eclesiásticos. Não estão ligados à igreja. E acham que é algo muito bom. Realmente, tem muito valor nestes movimentos, mas não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É a comunidade dos crentes em Jesus. É a comunidade daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Daqueles que voluntariamente entregaram a sua vida a Jesus, arrependidos dos seus pecados. A igreja é luz no mundo. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja não é uma instituição religiosa qualquer. A igreja é uma entidade sobrenatural. Então aqui nós não estamos apresentando um show para a plateia. Aqui nós cremos que o Senhor está recebendo este culto para a honra e glória dele, em gratidão por tudo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, e em gratidão por tudo que o Senhor Jesus Cristo ainda faz por nós, porque ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a igreja, ela é preciosa para Jesus. Por isso, Paulo encerra a epístola dizendo: consagrem-se ao serviço da igreja. Você vai perceber isso nestes versículos. Olha o verso 15. Paulo diz aos irmãos de Corinto: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram que da vossa parte faltava. Existem irmãos de Corinto que eram crentes fiéis. Eles se consagraram ao serviço dos santos. Estes se consagraram à igreja do Senhor. Esses irmãos consagrados são os da casa de Estéfanas. Esse Estéfanas, a casa de Estéfanas é representada pelo próprio Estéfanas, por Fortunato e por Acaico. E eles eram crentes da igreja de Corinto que estavam ali sustentando a obra do Senhor. Quando a gente lê a epístola e vê Paulo criticando a igreja, exortando a igreja de Corinto nos seus muitos pecados, parece que a igreja toda cometia aquilo. Não. Haviam irmãos que eram fiéis. Haviam irmãos consagrados ao serviço da igreja, mesmo sabendo que existiam outros irmãos que estavam vivendo em pecado. E estes irmãos, Paulo cita o nome, os da casa de Estéfanas. Eles se consagraram ao serviço dos santos. Sobre Estéfanas, lá em 1 Coríntios 1,16, Paulo diz assim: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então, eles foram os primeiros ali convertidos, ou um dos primeiros, que foram batizados pelo apóstolo Paulo. Então, era uma família especial. Especial por quê? Não porque eles tinham mais condição financeira, não por outras razões, mas porque estavam dispostos a servir a igreja de Jesus, os santos. É importante meditar nesse verbo consagrar. O que significa consagrar? Significa você ser designado para um trabalho ou um serviço. Eles foram voluntários, eles se autodesignaram, eles dedicaram um tempo da vida deles para se dedicar
ao serviço dos santos. Eram membros aqui da igreja de Corinto. É importante ver como eles estavam empenhados nisso. No verso 15 diz, e que se consagraram ao serviço dos santos. Os crentes de Corinto, então, tinham que aprender uma lição. Se sujeitem a Estéfanas e a família deles. Por quê? Porque eles se consagraram ao serviço da igreja. Muitos crentes de Corinto eram soberbos. Eles não queriam se sujeitar a liderança nenhuma. Por isso haviam partidos dentro da igreja, também por isso. Partido de Cefas, Cefas nem tinha ido em Corinto, mas tinha um partido de Cefas. O partido de Paulo, Paulo também não queria partido. Tinha o partido de Cristo, Jesus ressurreto no céu. E tinha um partido de Apolo. Quer dizer, mas esses líderes não queriam esses partidos. Mas a igreja estava dividida, haviam crentes soberbos que não queriam se submeter a uma liderança espiritual. Uma liderança que estava debaixo da vontade do Senhor. Quem era essa liderança? Estéfanas e a família dele. Paulo, no final da carta, diz, verso 16, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Se submeta, se sujeite, literalmente, obedeça, porque eles são crentes fiéis. Eles estão dedicados ao serviço do Senhor. Estéfanas não era o pastor da igreja, não. Mas era um irmão dedicado ao serviço do Senhor. Essa expressão, né, de se subordinar, se sujeitar, essa palavra ela aparece em outros contextos. Lá em 1 Pedro 2,13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, e ele continua. Então você tem que se sujeitar, se subordinar, obedecer a toda instituição humana. É por isso que o crente obedece às leis. Tem lei que a gente não gosta, mas tem que obedecer. Se não for contra a palavra de Deus, né, diretamente contra a Escritura, a gente tem que obedecer. O imposto é alto? É. Tem que pagar? Tem. Paga. Eu não quero imposto alto. Então, vota no candidato que baixa o imposto. Mas se tem um imposto, tem que pagar. Porque nós somos dos que obedecem. Isso é importante. Se sujeitar. Olha 1 Pedro 2,18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. O servo aqui é como se fosse o funcionário de hoje. E o Senhor é o patrão. O Senhor daquela época era o patrão de hoje. Deus está dizendo através do apóstolo Pedro, funcionário, se submeta ao seu patrão. Se ele for bom, ótimo. Mas se ele for perverso, se submeta também. Naquela época não dava para pedir demissão. Hoje pelo menos dá. Estamos, é uma bênção, né? Se o seu patrão é perverso, peça demissão, parta para outro emprego. Essa é a ética de Deus. O crente é uma ovelha. Aprenda isso. Essa é a figura que representa o crente. O crente é um pacificador. O crente, ele prefere sofrer do que pecar contra o Senhor. Isso não quer dizer que o crente é uma pessoa passiva, fraca e que todo mundo pisa. Pelo contrário, a nossa força vem do Senhor e para agradar a Deus, estamos dispostos até a sofrer por um Senhor perverso. Mas hoje você pode mudar de emprego se o seu patrão é perverso. E 1 Pedro 3,1 diz, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, a esposa, ela também deve se submeter à liderança do seu marido. Mesmo que ele não seja crente em Jesus, é com o seu testemunho que você vai ganhar a vida do seu marido. Não é com muito falar que você vai ganhar a vida do seu marido para o Senhor Jesus, ou vai levar o seu esposo crente a obedecer mais à palavra de Deus, mas é com o seu testemunho e comportamento. Pedro colocou aqui 3 formas de submissão. Submissão à autoridade governamental, submissão a uma autoridade do trabalho, laboral, e submissão dentro da família. O líder é o homem, a esposa segue a liderança do marido.
E Paulo, em 1 Coríntios 16 diz que também vos sujeiteis a esses tais. É outro tipo de submissão. Na igreja, os crentes devem se submeter àqueles que se consagram, que se dedicam ao serviço da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você encontra esses irmãos aqui na igreja, se submeta a eles. Se submeta a eles. Reconheça a autoridade deles. Por quê? Porque ela é uma autoridade conquistada. Conquistada. São aqueles que realmente estão botando a mão na massa. A igreja é de Deus e é o Senhor Jesus que carrega a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Mas existem aqueles irmãos que estão voluntariamente à frente. Quem dera todos os crentes estivessem voluntariamente à frente em todas as atividades, em todas as programações, participando de todas as assembleias, em todas as viagens missionárias, em tudo. Seria uma bênção, né? Todos teríamos que nos submeter uns aos outros. Isso é o ideal, a maravilha. Mas infelizmente não é assim. Não era na igreja de Corinto. Na nossa, creio que também não é. Mas veja como o Senhor quer que os crentes se consagrem. O desejo de Paulo certamente era que todos fossem como Estéfanas, como a casa de Estéfanas. Olha o verso 17, 1 Coríntios 16, 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Faltava algo que a igreja de Corinto não dava para o apóstolo. Paulo foi quem plantou aquela igreja. Paulo foi quem pregou o evangelho para aqueles irmãos. Paulo estava ali desde o início, mas a igreja de Corinto parece que não foi uma igreja tão colaborativa com o ministério do apóstolo. Faltava algo. E na verdade, a igreja de Corinto, pelo que nós lemos em 1 Coríntios e em 2 Coríntios também, era uma igreja que dava muito trabalho para o apóstolo. Era muito estressante, era muito difícil para Paulo. Então, é isso que ele está falando. Falta algo da parte de vocês. E talvez o que Paulo está querendo dizer aqui, pelo verso seguinte, é que faltava o amor daquela igreja. Faltava aquela igreja ser uma igreja consagrada. Faltava aquela igreja, a igreja de Corinto, ser uma igreja que amava o Senhor Jesus Cristo. Parece que estava faltando aquilo, porque eram muitos pecados naquela igreja. Certamente Paulo ficaria muito feliz se a igreja de Corinto fosse mais obediente. Por que tiramos essas conclusões? Olha o verso 18. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. A casa de Fortunato, a casa de Estéfanas, melhor dizendo, Estéfanas, Fortunato e Acaico, era daqueles crentes que não causavam problema. Eles eram crentes que resolviam os problemas. Eles eram crentes que ajudavam. Eles eram crentes que pacificavam. Eles eram crentes que fortaleciam a fé da igreja. E não crentes que prejudicavam o andamento da igreja, como outros de Corinto que prejudicavam. Certamente aqueles que faziam divisões dentro da própria igreja. Estéfanas, Fortunato e Acaico trouxeram refrigério ao espírito de Paulo. A palavra refrigério, o que realmente significa? Descanso. Trouxeram descanso para Paulo. Paulo, ele ficava muito preocupado com as igrejas. Paulo realmente estava interessado no crescimento das igrejas, para que cada crente tivesse uma comunhão íntima com o Senhor. E ele sofria com igrejas como a igreja de Corinto. Mas ele olhava para esses irmãos que traziam o refrigério. O que significa isso? Trazia descanso para o apóstolo, trazia boas notícias, esperança de que a igreja iria melhorar. Paulo poderia ficar um pouco mais tranquilo, à luz de tudo que era bagunça naquela igreja, porque a família de Fortunato estava lá. Eles vieram a Paulo lá em Éfeso trazer todas estas boas notícias. Faltava algo lá da igreja de Corinto. O que é que faltava? Refrigério. O que é que Paulo queria? E o que é que todo pastor quer de uma igreja? Que ela obedeça a Jesus, que ela se consagre a Jesus. É o que todo pastor quer, é o que todo crente deveria querer da sua igreja. Nada mais do que isso. Crentes que leem a Bíblia, crentes que oram, crentes que pregam, é simplesmente isso.
crentes que buscam obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Era o que Paulo queria. Mas ele sofria pela igreja de Corinto. E esses irmãos traziam o refrigério. Olha o sofrimento de Paulo. 1 Coríntios 1, verso 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Isso trazia muita tristeza para o apóstolo. A igreja estava dividida. Quando nós meditamos nesse texto, lá no início dos nossos estudos nessa epístola, nós falamos que a igreja ela também pode estar dividida nos seus pensamentos. Aqui talvez o partido de Cefas, só para lembrar, Cefas, Pedro não estava envolvido nisso, certo? Eram eles que colocavam o nome de Pedro aqui no meio. Talvez fosse o partido mais legalista, o partido de Paulo, o partido mais missionário, o partido de Cristo, o partido superior. Cada um tinha um pensamento diferente. E a igreja não caminhava em obediência a Jesus. E é muito fácil uma igreja não caminhar em obediência ao Senhor Jesus Cristo. É só tratar de outros temas aqui. Parece que as pessoas seguem a manada, é muito simples. E nós temos que focar no Senhor Jesus. Paulo ficava triste com essa divisão. Olha 1 Coríntios 4, verso 18. Alguns se ensoberbeceram. 1 Coríntios 4, 18. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Havia um grupo naquela igreja de crentes soberbos. E Paulo estava enfrentando essas pessoas, porque elas estavam prejudicando a igreja, dividindo a igreja, colocando imoralidade dentro da igreja. São os ensoberbecidos. E Paulo diz: eu vou ter convosco. Eu quero ver o poder deles. Vou ver o poder de vocês que estão estragando a igreja. Tudo isso, Paulo tinha que enfrentar, mas ele sofria, ele não gostava, ele queria que a igreja fosse purificada. E é por isso que ele diz que os da casa de Estéfanas trouxeram descanso para o seu espírito. Veja como é difícil, foi difícil a luta de Paulo com esta igreja. Segundo aos Coríntios 11, 28, diz assim, pensando nas lutas de Paulo com esta igreja. Segundo aos Coríntios 11, 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Então a igreja de Corinto, cheia de problemas, Paulo sofria. E outras igrejas também, as igrejas da Galácia, cheias de problemas doutrinários. A dos Colossenses também tinha problema doutrinário. A dos Tessalonicenses tinha interpretação errada com relação à escatologia. Paulo sofria com todas estas igrejas, que ele foi o missionário que plantou, menos a de Colossos. Foi o missionário que plantou estas igrejas ali. Você percebe? Então, um sofrimento grande. Estes irmãos trouxeram refrigério, descanso para o espírito. Como assim? Ele podia ver na casa de Estéfanas crentes consagrados ao Senhor. Jesus também se cansou muito, embora Deus. Ele e os apóstolos trabalhavam muito pregando o evangelho de cidade em cidade. Também precisava descansar, também precisava de refrigério. Marcos 6,31 diz assim, Marcos 6,31, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Percebe? Eles tiveram que fugir, ir para um canto solitário, Jesus e os apóstolos, para descansar. Então, aqui o caso é um descanso físico mesmo. O de Paulo, penso eu, que não só era físico, como também espiritual, emocional e de todos os aspectos. Ele precisava desse descanso. No verso 18, lemos então,
1 Coríntios 16, 18. Porque trouxeram, voltando para o texto inicial, 1 Coríntios 16, 18. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como eles. Ou seja, honre esses homens. Igreja de Corinto, honre esses irmãos que estão se dedicando ao serviço do Senhor, se consagrando. Esse é o segundo conselho do apóstolo para a igreja de Corinto e para nós. Consagrem-se ao serviço da igreja. É fundamental para que os crentes aprendam a viver como crentes. Serviço da igreja é estar nos cultos adorando a Deus. É ler a sua Bíblia diariamente e ter vida de oração. É pregar o Evangelho e fazer discípulos para Jesus. Se todos os crentes desta igreja se consagrarem, se dedicarem a isso, certamente o Senhor vai ficar muito feliz com esta igreja. Você tem que refletir com quem você se identifica aqui. Com a casa de Estéfanas, crentes consagrados no serviço da igreja, ou com os soberbos de Corinto? Havia esses dois grupos na igreja de Corinto. Eu acho que os soberbos parece que eram um grupo maior. Com quem você se identifica? Você é dos crentes soberbos, que causam problemas com os seus pecados, porque não querem se arrepender e buscar Deus, só pensam em si e na sua vida particular, na sua felicidade pessoal? Ou você é como os da casa de Estéfanas? Você tem que escolher. Não pode ficar em cima do muro. Você tem que se definir. E é a Jesus que você tem que falar isso. Consagre-se ao serviço do Senhor. Conselho de Paulo para uma igreja que estava passando por muitas dificuldades. Terceiro e último conselho. Veja, só para a gente recapitular aqui. Primeiro conselho do apóstolo que ele trouxe para nós: sejam crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Segundo conselho, consagrem-se ao serviço na igreja de Jesus. Terceiro conselho, e esse conselho é muito interessante: amem ao Senhor Jesus Cristo. Tudo está ligado, né? Se você é fiel a Jesus, se você se consagra à igreja de Jesus, é porque você ama a Jesus. Você veio nesse culto por quê? Porque você ama o Senhor Jesus Cristo. Você veio cantar para o Senhor Jesus Cristo. Você pode até na sua mente, para te ajudar a cantar bem, visualizar o trono de Deus e o Senhor Jesus sentado ali no trono, com o Pai ali também. Imagine a cena celestial de Apocalipse capítulo 4. Releia esse capítulo várias vezes, para você entender para quem nós estamos cantando, orando, lendo esta Bíblia. Entende? E é nesse sentido que a igreja, ela não é só uma programação, só uma instituição. É o corpo de Cristo, é o povo de Deus, né? Independente da denominação aqui, adorando ao Senhor, como diz na Escritura. Terceiro conselho de Paulo para essa igreja: amem o Senhor Jesus Cristo. Olha 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Olha o verso 20. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém, ao conselho, não ama o Senhor, seja anátema, maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Ele está dizendo para uma igreja. Será que tem gente dentro da igreja que não ama Jesus? Tem. Tem. São aqueles que só amam com a palavra, falam que amam com a palavra, mas não amam com sua vida e suas ações na prática durante a semana e dia após dia. Só de boca não vale. Tem que amar com a sua vida. Ame a Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui.
Nesses versículos iniciais, verso 19 e 20, tem as saudações finais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Paulo escreveu 1 Coríntios, ele provavelmente estava em Éfeso. De lá ele escreveu essa epístola. Éfeso fica na Ásia, lá tinham várias igrejas. As igrejas lá de Apocalipse 2 e 3 são igrejas que ficam na Ásia. Certamente Paulo estava em contato com essas igrejas e escreveu estas epístolas, talvez nem todas estivessem ainda tão consolidadas, mas algumas delas sim. E então ele dá a saudação das igrejas da Ásia. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila. Veja que Priscila e Áquila são sempre mencionados. E aqui eles também estavam em Éfeso, junto com o apóstolo Paulo nesse momento. E bem assim a igreja que está na casa deles. Áquila e Priscila eram um casal como a casa de Estéfanas. Era um casal consagrado ao Senhor. Eles não eram propriamente dito missionários, mas eram colaboradores da obra. E eles atuavam como se fossem missionários. Era um casal que onde eles chegavam, eles abriam a casa dele, e aqui é uma igreja de Jesus agora. Era o caso de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila amavam o Senhor Jesus Cristo. Eles pregaram em Roma, saíram de lá por conta de um decreto imperial que perseguiu-os, e então eles foram para Corinto, pregaram em Corinto ali, junto com o apóstolo, e depois saíram e foram para Éfeso, e estavam pregando lá em Éfeso também. Era um casal dedicado à igreja do Senhor Jesus Cristo, e havia uma igreja na casa deles. Olha lá em Romanos 16, verso 3, diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Esse casal era conhecido de todas as igrejas fora de Jerusalém. A igreja dos Tessalonicenses, dos Colossenses, a de Corinto, todas aquelas, a de Éfeso, todas essas igrejas, em algum sentido, a igreja de Roma, Priscila e Áquila, eles foram atuantes de alguma forma. Percebam um casal. Não é porque eles eram superdotados, não. É porque eles decidiram, vou me consagrar ao serviço do Senhor. Eu quero que a minha casa, o meu lar, a minha família sirva ao Senhor Jesus Cristo, de alguma maneira. E eles conseguiram. Eles tinham uma empresa de couro, fazia utensílios de couro, inclusive tendas. Paulo foi sustentado em algum momento por essa família, para ele poder pregar o evangelho enquanto eles trabalhavam. E Paulo se associou com eles numa empresa artesanal, claro, para fazer tendas e vender tendas. E por isso que eles são cooperadores do ministério do apóstolo. E é isso que nós devemos fazer. Esse é o modelo bíblico. Faça com que a sua família coopere com o evangelho. Como, pastor? Simples. Chame o seu vizinho para tomar um café e leia um texto da Bíblia com ele. Aí eu estou cooperando? Está cooperando. Chame ele para orar. O outro vizinho, quantos vizinhos você tem? Quantos querem ouvir da palavra de Deus e você aqui nesta igreja sobejando de Bíblia na sua cabeça, que a gente estuda semanalmente aqui, e você pode falar da Escritura para essas pessoas? É assim que você é um cooperador. Você não precisa ter toda a oratória, um curso de teologia, não precisa. Não precisa. Você precisa ler a Bíblia com ele. O Evangelho de João, a Epístola de João, ou outro livro que você goste, que transmita o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim você vai ser cooperador com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha ainda o que diz aqui, Romanos 16, verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eles tinham uma igreja na casa deles em Éfeso e tinham uma igreja na casa deles em Roma. Onde eles iam, tinha uma igreja na casa deles, né? Ó, isso é legal para quem às vezes trabalha viajando e tem que mudar, né? Faça uma igreja na sua casa, por onde você for, né? E pode, claro. Começa pregando o evangelho, chamando as pessoas, fazendo o discipulado. Talvez não surja uma igreja, mas pessoas vão ouvir a palavra de Deus, e esse é o nosso grande ministério. Eles também ajudaram muito na formação de Apolo, que serviu em Corinto como pastor, Atos 18, 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus.
Eles foram ajudar Apolo a compreender melhor as Escrituras e prepará-lo para ser um grande pregador. E Apolo parece que era um grande orador, né? Ele tinha essa habilidade, essa capacidade de transmitir bem a palavra do Senhor ali. Priscila e Áquila amavam muito ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eles dedicaram a família deles a Jesus. Você dedica sua família ao Senhor Jesus Cristo? A Bíblia é lida na sua casa, você que é crente em Jesus? Tem um tempo de oração e culto doméstico na sua casa? Você prioriza isso em detrimento de outras atividades? E você que é homem, é o líder responsável por isso, para marcar o dia do culto doméstico. E mesmo que a turma em casa não queira, dê um jeito de convencê-los. Com toda a educação, pacificamente, claro, em amor, mas dê um jeito de convencê-los. Promova a proclamação do Evangelho na sua casa. Não pode os crentes virem estudar a Bíblia só na igreja. Isso é inadmissível. Inadmissível. E é assim que você deve entender se você está andando bem nos caminhos de Deus ou não. Você que é homem casado, tem que priorizar isso na sua família. Priscila e Áquila priorizavam. Eles amavam o Senhor Jesus Cristo, certo? A saudação aqui de Paulo, de próprio punho, como ele diz em 1 Coríntios 16, 21, a saudação, escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Significa a consideração. Ele amava muito aqueles irmãos, apesar do grau de pecado deles. Todas as epístolas, ou praticamente todas, Paulo fala isso. Romanos 16, 22, 2 Tessalonicenses 3, 17, Gálatas 6, 11, Colossenses 4, 18, Filemão 19, todas as epístolas ali, Paulo diz que está escrevendo de próprio punho, porque ele está dizendo que é ele mesmo o autor desta epístola. É por isso que nós não cremos que a epístola aos Hebreus, ela é de Paulo, porque não tem esta designação, certo? Aqui a título de curiosidade. Mas isso reflete o amor dele para com aquela igreja. E então chega o verso 22, 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. A palavra anátema é uma palavra muito forte, ela vem do aramaico. O aramaico é uma língua derivada do hebraico. E aqui eles pegaram os caracteres, as letras do aramaico, que são muito diferentes das letras do grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, e eles fizeram uma transliteração das letras. Isso não é uma tradução. E por que eles transliteraram? Ou seja, pegaram o som do aramaico e jogaram para as letras gregas, formando essa palavra anátema, para ficar marcada a seriedade do que é não amar Jesus. O que é amar Jesus? É fazer como a casa de Estéfanas, consagrar-se ao serviço da igreja de Deus. A igreja é de Jesus. Se você não serve no ministério da igreja de Jesus, como você disse que entregou sua vida a Jesus? Se a igreja é o corpo de Cristo, que é Jesus Cristo, como você disse que entregou a vida a Jesus se você é somente espectador? Você é um crente espectador? Você está só assistindo a obra passar na sua frente? Você tem que decidir. Você tem que decidir não ser espectador. Você tem que escolher fazer algo. Não só dentro das paredes. Você tem que decidir fazer algo na rua, pregando o evangelho, no seu trabalho, nos seus vizinhos, discipulado. É isso que temos que fazer. Esse é o chamado de Jesus para a igreja. Não é para ela ficar dentro das paredes. Aqui é muito bom. É maravilhoso, é bênção de Deus. Somos privilegiados, abençoados. Se você segue a Escritura, é só esperar a volta de Jesus, porque está tudo definido como maravilhoso na nossa vida. Não tem mais o que esperar de tantas coisas boas que Deus nos dá. Então temos que aproveitar esta bênção que Deus nos dá para levar o Evangelho aos perdidos. Falar não é só ganhar adeptos para a causa de Jesus. Não é só isso. É testemunhar ao mundo perdido que existe um Deus bondoso, amoroso, maravilhoso, e que enviou seu Filho para morrer numa cruz, para livrar o pecador perdido da condenação dos seus pecados. Quem não ama Jesus
não liga para a obra de Jesus. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto vivia muitos pecados, como eu narrei no início aqui, e como vimos ao longo dos meses. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. A palavra anátema quer dizer isso, seja amaldiçoado. Pesado, né? Não receba as bênçãos de Deus. É ser maldito. E do lado dessa palavra maldito, Paulo coloca uma palavra de bênção, Maranata. O termo Maranata significa, vem logo, Senhor Jesus. Quem não ama Jesus é amaldiçoado. E os crentes querem que Jesus volte logo. Volta logo, Senhor. Porque a luta do crente contra o pecado nesta terra é difícil. Nós sabemos disso. A luta para obedecer a Deus, para agradar ao Senhor nesta terra, não é fácil, é muito difícil. Mas nós devemos perseverar. Amar a Jesus, além de seguir o exemplo de Estéfanas, além de seguir o exemplo de Priscila e Áquila, implica obedecer os mandamentos de Deus. Jesus falou isso. E acaba que Estéfanas, a casa deles e a família de Áquila e Priscila amaram e seguiram os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Em vários textos do Novo Testamento, Jesus nos ensina como nós devemos amá-lo. 1 João capítulo 2, verso 3, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esses versículos estão dizendo que amar a Jesus é andar como Jesus andou, é imitar o Senhor Jesus Cristo. É algo prático, não é algo só da palavra, não é só dizer, eu entreguei minha vida a Jesus. Amém, irmão? Anda como Jesus, serve a obra de Jesus, tem a mente de Cristo, o seu propósito de vida é o mesmo de vida do Senhor Jesus Cristo. É nisso que temos que pensar. O Senhor Jesus também disse lá em João 15:10, se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 15:11, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E o verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E João 15:17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amar ao Senhor Jesus Cristo é guardar os seus mandamentos. Um destes mandamentos é amar o seu irmão. Você deve amar o seu irmão e até o inimigo que te persegue por causa do Senhor Jesus Cristo. É mandamento de Jesus, está lá na lei de Moisés também. Assim nós amamos o Senhor Jesus Cristo. E esse amor certamente vai fazer com que nós queiramos que Jesus volte logo. Amar a Jesus não é só participar de uma religião, é ter um relacionamento com Jesus. Como assim? Jesus está vivo. O Senhor Jesus está nos céus, aguardando o seu retorno. Oramos e conversamos com Jesus diariamente, constantemente, nutrindo um relacionamento com Ele, de obediência e de perdão. Pedimos perdão ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender que o Senhor da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Você que é crente em Jesus. E graças a Deus, porque Ele é um Senhor bom, generoso e maravilhoso. Esses são os conselhos finais que Paulo dá para os crentes da igreja de Corinto. A expressão Maranata, no verso 22, também aparece lá em Apocalipse 22:20, penúltimo versículo da Bíblia. Diz lá, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora.
Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso desejo. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Você é daqueles crentes que não ama Jesus, não quer saber da obra de Jesus, não se preocupa com a proclamação do Evangelho de Jesus, está como espectador desta igreja? Ou você é dos crentes que diz Maranata? Anátema ou Maranata? Você tem que escolher. Porque na igreja de Corinto tinha esses dois tipos de crentes. Talvez aqui tenha também. Você tem que escolher. Você tem que decidir. O que é que você quer da sua vida? Crente espectador, fica sentado aí. A cadeira está mais confortável. Mas os crentes que esperam Jesus vão ficar trabalhando. Ore por nós. Entende? Ore por nós. E saia da cadeira. Ore por você. Para que você saia dessa condição de não amar Jesus. Pastor, você está dizendo que eu não amo Jesus? Não. Você tem que pensar na sua mente. Sua vida é consagrada a Jesus, como Estéfanas? Trouxe refrigério para o apóstolo? Você dedica o amor a Jesus diariamente na sua vida? É você que tem que pensar e conversar com o seu Senhor. Essa foi a despedida oficial do apóstolo Paulo àquela igreja, pelo menos nessa epístola, tem a segunda epístola. Em 1 Coríntios 16, 23, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus seja convosco. A palavra final foi que a graça de Jesus esteja com vocês. Por quê? Porque Jesus é tão bom que ele recebe os pecadores que estão em desobediência. É só a graça de Deus mesmo. Se você não ama Jesus como deveria, arrependa-se, né? Esse é o penúltimo versículo. E o último versículo, 1 Coríntios 16, 24, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Lembra dos mandamentos que nós lemos? Jesus falando, se você cumpre os meus mandamentos, guarda os mandamentos, você tem que amar o seu irmão. É um mandamento que Jesus deixou. E Paulo está dizendo aqui que o meu amor é com toda a igreja de Corinto. Quando Paulo fala essas coisas duras, ele está amando os ensoberbecidos daquela igreja. Ele está amando. Ele quer que aquelas pessoas se arrependam dos seus pecados. Essa é a ideia. Não é um julgamento, uma condenação, é o contrário. É um alerta. Arrependam-se dos seus pecados. Consagrem-se ao Senhor. Isso foi para a igreja de Corinto. Os crentes, eles têm que viver como crentes. Têm que ser firmes na fé, tem que se consagrar ao serviço na obra de Deus e tem que amar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Te agradecemos, Senhor, pela bênção que temos de estar na Tua igreja e adorar o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, todo-poderoso, perdoador. Mas assim como na igreja de Corinto e em outras igrejas, nós também somos pecadores, ó Pai, e precisamos de Ti. Age, Senhor, no coração da Tua igreja, para que os crentes aqui entendam o seu ministério, arrependam-se dos seus pecados e consagrem-se ao Senhor, decidindo ser como a casa de Estéfanas, como Priscila e Áquila, como crentes que amam ao Senhor Jesus Cristo, servos fiéis a Ti. Esta é a igreja que o Senhor quer, e é esta a igreja que nós queremos ser. Ajuda, Senhor, para que os crentes percebam que é urgente, que deixem de dormir. Ajuda, Senhor Deus, para que deixem de se enveredar pelas coisas desta terra e se envolvam na igreja do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, ó Pai, por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Você pode também agora orar um pouco mais nesse tempo de oração silenciosa. Uma boa semana. Lembre-se de ler a sua Bíblia e fazer o culto doméstico. Deus abençoe e uma boa noite.